Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Eu quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade honrosa de estar aqui esta noite e nesta oportunidade revermos aqui o pastor Ledir. Deus abençoe, pastor. Pastora irmã Sheila, Deus abençoe. É uma honra estar aqui com o senhor. Pastor Ledir é uma referência para nós, não apenas como pastor, mas também como pregador da palavra de Deus. E ladeá-lo e estar com ele aqui é uma alegria muito grande. Nós, lá em Barueri, vamos recebê-lo agora no mês de março, onde estará nos abençoando ali com a palavra de Deus. Estamos ansiosos para ter o senhor lá conosco, viu, pastor? Em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, saudando aqui o pastor Misael, saúde a todos os demais também. Agradecer por esta igreja que sempre nos recebe com muita cordialidade. E é muito bom, eu que sou gordinho, gosto de comer. Quando a gente chega aqui, a gente tem uma recepção ali atrás e umas coisas muito boas. Dá vontade de ficar só lá, né? Mas a gente lembra que tem trabalho a fazer. Deus abençoe. Eu trago um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, para todos os irmãos, do nosso pastor setorial ali, pastor Davi Fonseca, para toda essa igreja. Sintam-se abraçados, em nome de Jesus. Agradecer a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Zaqueu. Esteve agora um compromisso ali na congregação, no final estará conosco aqui. Mas nós viemos para falar na EBJ, ali de Matão, e estamos aqui com os irmãos hoje à noite, fechando esse final de semana. Eu quero ler com esta igreja Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículos 9, 10 e 11. Atos 18, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Queridos irmãos, esse texto de Atos 18, ele fala a respeito da fundação da igreja de Corinto, do momento em que Paulo fundou a igreja de Corinto. E quando o apóstolo Paulo está no momento da fundação e da estruturação da igreja de Corinto, o apóstolo São Paulo estava um tanto desanimado, ele estava cansado, ele estava exaurido. Podemos até dizer que Paulo estava frustrado e decepcionado. E quem fala isso a respeito dos seus sentimentos não somos nós. O próprio apóstolo, anos depois dos fatos narrados em Atos, ele escreveu para a igreja de Corinto e ele descreveu em sua epístola o seu sentimento no momento em que ele estava com a igreja de Corinto, fundando a igreja de Corinto. Essa descrição que Paulo faz do seu estado mental, emocional, físico e até, por que não dizer, espiritual, essa descrição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, quando Paulo relembra aos irmãos de Corinto com qual condição, em qual status ele se encontrava no momento em que ele estava fundando, inaugurando, formando e forjando a igreja de Corinto. Paulo diz assim: os irmãos sabem que eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Paulo dá para a sua condição 3 adjetivações importantes. Ele diz que quando ele esteve com os irmãos de Corinto, ele estava ali em fraqueza, ele estava ali em temor, e ele estava ali em tremor. Paulo confessa as suas fragilidades,
Paulo confessa as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Paulo confessa que estava decepcionado, frustrado e triste. Paulo estava desanimado. E se nós formos perguntar ao texto bíblico quais eram os fundamentos dos desalentos e desencantos de Paulo, nós vamos encontrar no próprio texto de Atos 18, fazendo aqui uma análise textual de alguns versículos, as causas, as motivações, os porquês de Paulo estar desanimado, superado, ou, nas palavras dele, em fraqueza, em temor e em grande tremor. Em primeiro lugar, Paulo está nessa condição, nesse status de desânimo, por causa do fracasso de Atenas. Os irmãos sabem muito bem que em Atos 18:1, fala que o apóstolo havia chegado em Corinto, advindo de Atenas. E Paulo, lá em Atenas, tinha tido a oportunidade de pregar no Areópago ateniense. O Areópago era um anfiteatro, e nesse anfiteatro se reuniam eruditos, sábios, filósofos da época e de Atenas, que era o berço da filosofia, o berço da ciência, o berço da cultura grega helênica. E Paulo, então, chega lá em Atenas. Os irmãos aqui são grandes biblicistas e sabem da história de cor e salteado, que o apóstolo Paulo vai para o confronto com os filósofos epicureus e os filósofos estoicistas. E Paulo dá uma das maiores expressões de pregação bíblica. Ele dá o seu maior sermão. O apóstolo ali invoca todo o seu conhecimento, toda a sua experiência que foi aprendida lá na cidade de Tarso, toda a sua erudição que foi aprendida aos pés de Gamaliel. Paulo, ele dá o melhor de si. Ele oferece um dos mais belos, um dos mais extensos e mais profundos sermões que a gente tem na Bíblia. O problema é que depois que Paulo, de fato, num debate, vence os filósofos epicureus e vence os filósofos estoicos, o apóstolo Paulo faz o apelo, ele lança a rede, ele faz o chamamento. E a palavra de Deus diz que no final daquela homilia extraordinária, no final daquele querigma esplendoroso, Paulo faz o apelo. E ao invés dele ganhar almas para Jesus, ele não ganha. Porque só quem se converteu naquele momento, naquele dia, foi o zelador do Areópago, o indivíduo que trabalhava na zeladoria, na manutenção, e uma senhora que trabalhava ao lado, ou vivia ao lado, somente essas duas pessoas. Então Paulo, apesar de dar tudo de si, tudo da sua cultura, da sua erudição, do seu conhecimento, quando ele lança a rede, quando ele faz a convocação, a adesão, a resposta é mínima, é insignificante, é frustrante. Paulo não consegue ganhar muitas almas, logo Paulo não consegue fundar igreja em Atenas, Paulo não consegue levantar obreiros, Paulo não consegue sistematizar doutrina e Paulo não tem carta para quem possa enviar lá em Atenas. E aí então, frustrado, então desalentado e desencantado, Paulo sai de Atenas e ele vem para Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele traz consigo essa frustração, ele traz consigo esse desânimo de alguém que tentou, que deu tudo de si, mas que não obteve o êxito, que não obteve o resultado, que não logrou o sucesso, que não atingiu a meta, que não completou a tarefa. Paulo está desanimado. Em segundo lugar, Paulo está desanimado por causa da diáspora dos judeus de Roma. Os irmãos sabem muito bem que por volta do ano 49 e 50,
que é o tempo que está se passando, o que está sendo narrado em Atos 18, nesse período, 49 e 50, Roma está sob o domínio de um imperador chamado Cláudio. E esse imperador chamado Cláudio, por uma decisão pessoal, desenvolveu um antissemitismo, ou seja, um desprezo pelos judeus. E aí o Cláudio, ele fez uma lei, ele fez um decreto determinando que todos os judeus saíssem de Roma, ou seja, em Roma não poderia haver a presença de nenhum judeu. Ele não liberou estadia, não liberou visto, ele não permitiu que os judeus ficassem ali em Roma. E é interessante que é nesse momento que Priscila e Áquila, que são judeus, originários da região do Ponto, mas que estavam colonizados e sediados numa colônia judaica dentro de Roma, eles são também diasporados, eles são também perseguidos e são expostos, e são excluídos de Roma. Quando Paulo ouve que o judeu não é bem quisto, o judeu não é bem visto em Roma, não porque roubou, não porque praticou um ilícito, não porque praticou um crime, mas pura e simplesmente por ser judeu, o Cláudio está praticando o antissemitismo, o Cláudio está praticando a discriminação, ele está praticando uma espécie de racismo, ele está praticando a segregação, a exclusão, a marginalização. Paulo, quando vê os seus patrícios sendo considerados como personas não gratas no território romano, aquilo toca Paulo, aquilo incomoda Paulo, aquilo entristece Paulo. Paulo também está desanimado por causa dessa diáspora dos judeus, essa perseguição sem causa. Eu não sei se você já foi vítima de preconceito, mas uma das piores coisas que um ser humano pode fazer em face do outro é agir para com o outro com preconceito. E uma das piores e mais cruentas e mais desconsoladas dores que um ser humano pode sentir é a dor de ser rejeitado pura e simplesmente por causa de quem ele é, seja por conta da sua compleição física, seja por conta da sua cor de pele, seja por conta da sua origem étnica, não importa. A discriminação, a segregação, a marginalização ferida terrível na alma. E é interessante que quando nós ficamos sabendo que os nossos pares não cabem num lugar, nós também nos sentimos, por pertencermos àquele povo, como também pessoas que não se conformam e não se adequam àquele lugar. Um dia eu estava no Rio Grande do Norte, em Natal, e eu tenho um grande amigo e ele me contou uma história. Ele disse que em 1998, ele foi à França para assistir os jogos da seleção brasileira, por ocasião da Copa do Mundo da França, de 98, que inclusive o Brasil perdeu para a França. E aí ele disse que quando ele entrou num shopping, ele mais uns 20 ou 30 brasileiros que estavam num ônibus rodando por Paris, e ele entrou num shopping, e entrou numa loja, e quando ele entrou naquela loja, ele falou que alguém gritou lá dentro da loja, brasileiro! E aí, quando falaram brasileiro, muitos seguranças se aproximaram e ficaram acompanhando o grupo. Só que esse meu amigo é um grande empresário, e ele disse que ele se sentiu extremamente mal, porque ele tinha dinheiro para comprar aquela loja, mas por ser brasileiro naquela condição e naquele lugar, não estou falando que isso é uma realidade geral, mas naquele lugar, recorta isso, pelo amor de Deus, naquele lugar ele se sentiu segregado. E aí foi interessante que quando ele falou isso comigo, o meu coração se fechou para a França. Eu disse, olha, eu não quero que Deus me leve na França não, porque eu vou chegar lá, alguém vai falar, brasileiro! Aí eu já fiquei com aquilo na minha mente. Mas depois Deus me levou para viajar um pouquinho pela Europa, para pregar a palavra, e eu percebi que não é nada disso, mas naquele dia desenvolveu no meu coração uma tristeza. Paulo está triste por causa da segregação que o seu povo está passando e enfrentando. Em terceiro lugar, Paulo está
desanimado por causa da sua própria excomungação da sinagoga. Se os irmãos forem olhar aí, Atos 18, 6, os irmãos vão perceber que o apóstolo São Paulo, quando começa a falar do evangelho ali em Corinto, os judeus que tinham uma colônia muito influente na cidade e muito bem estruturada e assentada na cidade, e que tinham uma sinagoga, num primeiro momento, deram oportunidade para que Paulo pudesse falar e ensinar na sinagoga. Mas, posteriormente, quando o viram falando que Cristo e em Cristo se cumpriram todas as profecias messiânicas, veterotestamentárias, aí então os judeus, ao invés de acolhê-lo, os seus pares, os seus patrícios, aqueles que são os seus, ou que eram os seus nacionais, os seus irmãos, aqueles com os quais ele guarda relação de consanguinidade, o apóstolo São Paulo, ele vê que estes expulsam, excomungam, disciplinam, cortam da relação. Ser expulso da própria sinagoga não é fácil, é uma coisa que dói na alma. Eu não sei se você já foi disciplinado. É claro que existem níveis de disciplina. A disciplina como advertência, a disciplina que aí o pastor aplica algum tipo ali de tratamento um pouco mais rigoroso, e o último nível das disciplinas que é cortar de tudo. E eu vou dizer, ser disciplinado é terrível. Eu, quando tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, junto com os meus irmãos, congregávamos numa igreja lá em Jandira, na região oeste de São Paulo, e nós pegamos, era período de final do ano, fomos lá na prefeitura, que a prefeitura entregava umas bonecas para quem tinha pouca condição financeira. E nós pegamos a fila da bola e pegamos a fila das bonecas. As minhas irmãs estavam juntos também, trouxeram as bonecas. E tinha uma boneca grande assim, com uma cabeçona que dava certinho para ser uma bola. E aí então, como aquela bola que a gente ganhava era uma bola de leite, rapidamente a bola estourava e as bolas se perderam todas. Aí nós ficamos com aquela cabeçona de boneca. Fomos lá para frente da igreja, um dia fizemos 2 golzinhos e estamos lá num rachão na frente da igreja. Quando o pastor chegou junto com alguns obreiros, nos viram fazendo o rachão, né, das 4h30, 5 horas, né, na frente da igreja, com um golzinho, com o cabeção daquela boneca amarela. Quando o pastor viu aquilo, o pastor deu aquela olhada assim, extremamente, né, fatal, e ele deu um toquezinho assim com a mão. Aí entrou o time todo para lá e eu entrei também. E naquele dia eu fui cortado. Eu não podia tomar ceia, eu não podia cantar nos jovens, e a pior das punições, ele rasgou a cabeça da boneca que era a nossa bola. Ô, dor terrível, viu? A punição ia passar rápido, como passou depois de 3 meses, a gente já estava de volta. Mas como que a gente ia jogar agora com aquela cabeça, sem a cabeça, né? Terrível. Mas a gente brinca, mas ser excluído é muito ruim. É por isso que eu congreguei com um pastor lá em Barueri, e ele nos ensinava o seguinte: queridos irmãos, quando vocês forem receber pessoas, vocês digam um amém bem forte, amém. Mas quando eu disser aqui um caso de alguém que nós estamos disciplinando, que nós estamos aplicando aqui uma sanção por conta da necessidade que o caso pede, os irmãos, quando ouvirem o nome da pessoa, ao invés de dar um amém retumbante, diminuam a voz e expressem no amém um sofrimento e uma oração e um clamor por aquela pessoa, para que ela seja recuperada e seja reintegrada. E lá em Barueri a gente foi criado e acostumado dessa forma. Então quando alguém chega, amém! E quando alguém está sendo disciplinado, a gente quase que balbuceia, a gente quase que murmura um amém, amém. E esse amém quer dizer, tem misericórdia, Senhor, ajuda essa pessoa. Paulo, ele está excluído da própria sinagoga. O rabino, o presidente da sinagoga, o sacerdote que atendia aquela sinagoga, caçou a cabeça de boneca de Paulo. E Paulo foi disciplinado. Ser disciplinado é ruim. Você entra na igreja com vergonha, com a cabeça baixa. Não é fácil. Paulo está desanimado porque foi aplicado a ele uma sanção das mais severas. Em quarto lugar, Paulo está desanimado. Ele está desalentado, ele está desencantado.
por causa das ações judiciais que foram abertas contra ele. Se os irmãos derem uma olhada no versículo 12 do capítulo 18 de Atos, os irmãos vão ver que Paulo diz que ele estava constantemente sendo levado ao tribunal. Diz aí, e o levaram ao tribunal. Levar ao tribunal quer dizer levar ao pretor. Levar ao tribunal quer dizer acusá-lo. Levar ao tribunal quer dizer exigir uma punição, uma sanção, exigir algum tipo de castigo contra ele. Eu vou dizer uma coisa, é muito ruim ser levado ao tribunal. Eu não sei se você já acordou de manhã com o oficial de justiça batendo na sua porta. Eu não sei se você já acordou de manhã com o oficial de justiça batendo na porta do seu apartamento, chamando você lá no portão, ou chamando você lá no ambiente de trabalho. Eu não sei, mas quando você recebe aquela notificação, aquela citação, dá uma agonia na alma, uma angústia na alma. Você foi processado, levaram você às barras dos tribunais, levaram você para as comarcas da cidade. Um juiz vai julgar o seu caso, outra pessoa vai decidir a sua vida. Essa condição é uma condição que desanima qualquer um. E Paulo está aqui dizendo que ele é levado aos tribunais, ele é acusado nos tribunais, ele enfrenta processos. E Paulo não tem uma banca de advogados bem instruída, ele não tem a defensoria pública do seu lado, ele não tem o advogado dativo ao seu lado, não! Ele vai lá e ele só está com Deus por ele. Ele está de forma solitária, ele não tem um escrito, ele não tem nada, ele só tem aquilo que o Espírito colocar na sua boca para falar em sua própria defesa. É muito difícil isso. Em quinto lugar, Paulo está desanimado também por causa dos problemas internos da igreja de Corinto. Os irmãos aqui sabem que a igreja de Corinto é uma igreja maravilhosa, extraordinária, mas era uma igreja problemática. Inclusive, a primeira epístola de Paulo aos irmãos de Corinto é uma epístola que Paulo vai tratar inúmeros problemas. Nós vamos olhar para a igreja de Corinto e nós vamos enxergar lá um partidarismo. Nós vamos olhar para a igreja de Corinto e nós vamos perceber ali problemas de imoralidades envolvendo famílias. Nós vamos olhar para a igreja de Corinto, lá no capítulo 6, e nós vamos ver irmãos processando irmãos. Paulo até corrige nos dizendo o seguinte: irmãos, vocês não podem levar os outros irmãos de vocês às barras dos tribunais, porque um ímpio vai decidir as coisas que vocês deveriam decidir e organizar entre vocês. E aí Paulo nos lembra, em 1 Coríntios 6, ele fala: vocês não sabem que vocês vão julgar anjos? Como que vocês levam as causas de vocês para os juízes do mundo, os juízes seculares, decidirem? Ora, se vocês vão julgar anjos, vocês também têm condições de decidir e de resolver as coisas entre vocês. No capítulo 7, nós vamos ver Paulo falando sobre o casamento. No capítulo de número 8, Paulo vai falar de coisas sacrificadas aos ídolos e da dúvida que existia na igreja de Corinto entre comer e não comer. No capítulo de número 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre dons, porque havia uma desorganização e um desarranjo quanto à administração dos dons na igreja. No capítulo de número 11, nós vamos ver Paulo organizando a ceia, porque havia uma confusão entre a festa ágape e a ceia. No capítulo de número 12, Paulo vai falar sobre os dons ministeriais e de serviço, organizando isso. Quer dizer, o apóstolo Paulo vai ver e vai enxergar os problemas daquela igreja. A igreja de Corinto é uma igreja problemática. Tem uma fala que se diz que quem trabalha na obra de Deus não se cansa, porque Deus renova. É verdade que Deus nos renova, mas de fato e de verdade é também real dizermos que trabalhar na igreja nos exaure. Aquele que trabalha, aquele que milita, aquele que conduz, aquele que se expõe, aquele que trata e cuida de pessoas, também chega no seu limite, na sua estafa, na sua exaustão, no seu exaurimento. Ele também chega no seu limite mesmo, no seu desânimo.
Paulo está aqui desanimado, porque ele quer que a igreja ande redonda, ele quer que a igreja ande com tudo certinho, sem conflitos, sem guerras, sem problemas. Uma igreja tão boa, tão pujante, mesmo no seu nascedouro, precisa ter calma. Mas não é isso que Paulo encontra ali em Corinto. Então isso traz para ele a tristeza do pastor, traz para ele o desalento e o desencanto de quem prega e não vê a pregação gerando efeito no coração e na vida das pessoas, porque as pessoas ouvem por um lado e deixam a pregação e a palavra se esvair por outro lado. Então Paulo está desanimado. E por fim, Paulo está desanimado em sexto lugar, por causa do descrédito do seu ministério. E esse descrédito nós podemos perceber na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Porque o que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios? É uma defesa do seu apostolado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai fazer uma defesa. Paulo vai defender o seu chamado. Paulo vai defender a sua unção. Paulo vai defender o seu apostolado. Paulo vai defender a sua vocação. Paulo vai defender até a oferta que os irmãos davam para ele e que achavam demais. Paulo vai fazer uma defesa de si mesmo. E eu vou dizer uma coisa, é muito difícil quando a gente está conduzindo as coisas e espera que as pessoas reconheçam o que estamos fazendo, mas o que encontramos é uma resistência, é uma oposição, é uma recalcitrância. Quando nós vemos que as pessoas não se adequam, não abraçam a causa, não estão conosco, a vida vocacional se torna mais pesada, a vida vocacional se torna mais cruenta. Paulo está aqui, solapado pelas angústias que lhe rondam naquele momento. E ele vai descrever a sua condição nesse tempo, dizendo aos irmãos de Corinto: vocês sabem que quando eu estive convosco, eu não estive aí exaltado, eu não estive aí com o nariz empinado, eu não estive aí todo satisfeito, pleno, realizado. Não! Quando eu estive com vocês, eu estive em fraqueza, eu estive em temor, e eu estive em grande temor. Paulo está desanimado. Mas Deus, queridos irmãos, Deus luta pelos seus servos, Deus luta pelos seus discípulos, Deus luta pelos seus heróis. Deus então, olhando para Paulo, enxergando Paulo, vendo as suas limitações, vendo a sua luta, Deus resolve manifestar-se a Paulo, e Deus resolve encorajá-lo. Eu não sei o que é que tem desanimado você. Eu não sei qual destas causas aqui, que eram questões de angústias para Paulo, que atingem você. Se todas elas, se uma delas, ou se nenhuma delas, mas alguma outra. Talvez você também esteja desalentado, desanimado, desesperançado, mesmo no começo desse ano. Mas Deus está aqui para se revelar a você através da palavra e animar você. Deus não quer que você saia desse culto do mesmo jeito que você entrou. Deus quer que você se anime. Deus quer que você levante a sua cabeça. Deus quer que você estufe seu peito. E Deus quer que você enfrente a vida com esperança quanto ao amanhã e quanto ao futuro. Tem horas que Deus precisa nos encorajar. Tem hora que estamos desanimados, desalentados, vencidos, entristecidos, e só tem uma coisa que nos tira da nossa fossa, da nossa cisterna, do nosso buraco, do nosso vale. É quando Deus vem e libera sobre o nosso ouvido a sua voz, a sua palavra. E Ele fala conosco e diz: não temas, não temas, não temas, porque eu estou com você. É isso que Deus fala para Paulo. Não temas, Paulo. Não temas. Não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém, Paulo, ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito a fazer através da sua vida aqui nesta cidade. Então não tema. Não tema. Não tema. O C.S. Lewis, ele vai falar uma coisa interessantíssima. O Lewis vai dizer que quando nós estamos nos momentos e nos dias felizes, Deus fala conosco na mais baixa das frequências, como se fosse sussurrando.
na alegria, nós ficamos tão contagiados pelos momentos eufóricos de expansão, que a gente não consegue ouvir as frequências mínimas de Deus. Mas o Lewis fala, na dor, quando estamos vivendo luto, quando estamos vivendo as portas fechadas, quando estamos com os diagnósticos ruins e os prognósticos mais nefastos, nesse momento, Deus fala conosco como se tivesse um megafone no nosso ouvido, sem filtro. Ele faz a voz dele eclodir no nosso coração. Levante a tua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. O Senhor te diz, não temas! Não temas! Eu sou contigo! Eu tenho muito a fazer através da sua vida. Levante um pouco mais a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca. Dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. O Senhor vem para Paulo e diz, não temas, Paulo. Não te cales, Paulo. Eu tenho muito a fazer nessa cidade. Ninguém vai lançar mão de ti. Sai daqui com essa palavra. Deus quer te animar. O que tem desanimado você? As portas estão fechadas? Tem um filho doente lá na sua casa? Você está tentando na sua profissão e não consegue lograr êxito nas coisas? Você sofreu um processo judicial de despejo? Um funcionário seu ingressou com uma ação contra você? Você está lutando com uma ação judicial que faz anos e essa ação não sai? O que aconteceu com você? Eu não sei dizer. O que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui são várias situações que nos tocam também. Mas eu sei que uma coisa acontece, tanto com Paulo quanto conosco. Quando nós estamos no meio da nossa dor, a voz de Deus ecoa e fala conosco, não temas. Sai daqui com essa palavra, crente. Servo de Deus, salvo em Cristo, menina dos olhos do Senhor. Sai daqui com essa palavra, bichinho de Jacó. Sai daqui com essa palavra, noiva do Cordeiro. Sai daqui com essa palavra, senhora eleita. Sai daqui com essa palavra, lavoura de Deus. Sai daqui com essa palavra, edifício de Deus, servo de Deus, ovelhas do bom pastor. Sai daqui com essa palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora, para eu ir para a conclusão, Deus vai encorajar Paulo. E como é que Deus vai encorajar Paulo? Porque todas as vezes que Deus vê um crente abatido, um servo superado, a palavra de Deus diz no Salmo 18, que Deus, ao ver o seu servo aflito, você precisa acreditar nessa imagem que o salmista pintou para nós. Ele diz assim, Deus se levanta do seu trono, Deus chama um querubim, e ele monta nas asas do querubim, e ele voa até onde está o crente aflito, e diz, o que eu vou fazer por você, para arrancar você dessa situação? Geralmente Jesus nos é apresentado na Bíblia sentado à direita de Deus Pai. Mas quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê os céus abertos. E ele diz assim, eis que vejo os céus abertos, Deus assentado no seu trono, Jesus Cristo à direita dele. Mas Jesus Cristo não está sentado. Ele fala assim, eu vejo Jesus Cristo de pé à direita de Deus. No Salmo 110 está escrito assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos seus pés todos os seus adversários. Em Hebreus 1 está escrito assim, ele elevou o seu filho acima de tudo e o fez assentar ao seu lado. Em regra, Jesus está sentado. Mas quando um crente sofre, Jesus se inquieta no céu. Jesus se levanta. E Jesus libera a sua palavra e ele diz, não temas. Não temas. Ô jovem, não tema, jovem. Ô adolescente, não tema. Ô irmão, coral, orquestra, não tema. Nobres obreiros, pastor Ledir, não temas. Aleluia, Deus está conduzindo essa obra. Deus está conduzindo. Deus está conduzindo, não temas. Como é que Deus vai restaurar o ânimo de Paulo? Primeiro, Deus vai encorajar Paulo com a chegada de Priscila e Áquila em Corinto. Deus vai mandar companheiros. Interessante que eles eram judeus, Priscila e Áquila. Eles eram cristãos convertidos. Ontem eu estava lá em Matão, na hora do almoço, o pastor Benjamin nos convidou para irmos almoçar no aniversário de uma das filhas dele, e aí aproveitávamos, almoçávamos juntos lá. E eu sentei à mesa com o pastor Zaqueu, junto com outro rapaz, que é lá do Belém de Itaquera, um advogado também.
E ele sentou-se do meu lado, e ele disse: eu sou pescador, pastor, gosto de pescar. Eu falei: é mesmo? E ele começou a contar as histórias das pescas dele. E aí ele disse assim: teve um momento que eu ouvi a voz de Deus de forma muito profunda num barco, e a glória de Deus tomou o barco. Eu falei: como foi? Aí ele disse: eu aluguei um espaço, um hotel, e nesse hotel eu precisei contratar o barqueiro para dirigir, para pilotar até onde tinha o peixe que eu queria pescar. Subi no barco e não sabia que o barqueiro era evangélico. Mas daqui a pouco, no meio do rio lá, eu pescando, fazia tempo que não vi um peixe. De repente ele começou a assobiar, o Rude Cruz se erigiu. Ele começou a assobiar, e eu comecei a perceber que eu estava seguro ali. Era um crente do meu lado. E eu comecei a assobiar também com ele, e a gente começou a cantar e louvar a Deus. E naquele barco, a glória de Deus desceu. Aleluia! Eles eram crentes. Eles eram fazedores de tendas, do mesmo ofício. Eles eram companheiros amáveis. Deus consola Paulo, mandando-lhe companheiros. Deixa eu deixar essa palavra de Deus para você. Deus vai colocar gente no teu caminho para te ajudar. Eu sei que tem gente que vem para a nossa vida só para tirar o que nós temos. Eu sei que tem gente que vem para a nossa vida só para invejar os lugares que Deus nos coloca. Eu sei que tem gente que vem para a nossa vida só para enciumar de nós daquilo que Deus está cumprindo em nossa vida. Eu sei que tem gente que vem para a nossa vida, igual os irmãos de José, desejando nos matar e nos jogar lá no fundo. Mas também ao longo da nossa vida, Deus vai colocando com as suas mãos gente boa do nosso lado. Você não está sozinho, Deus vai colocar gente do seu lado. Gente fiel, gente amável. Ô jovens, eu tenho uma palavra para vocês. Na vida de vocês vão precisar de muita gente. Tem coisas que vocês vão ter que construir, a chamada construção do network, amém? Mas fiquem tranquilos, tem muita gente que vocês não vão construir network, mas Deus vai inclinar o coração delas para vocês, e Deus vai abençoar vocês. O meu cunhado foi fazer faculdade. Lá na faculdade ele conheceu uma professora. Essa professora, uma senhora com mais de 70 e poucos anos, e essa senhora inclinou o coração para ele. Quando ele terminou a faculdade, ela preparou as coisas para ele fazer o mestrado. Ele fez o mestrado. Quando ele terminou tudo, ela falou assim: tem uma bolsa na PUC que você recebe salário para você estudar. Eu vou preparar para você e vou te ajudar. E ela preparou tudo. Ele foi ali cumprindo o que precisava cumprir, as exigências, documentação, etc. Mas sob a orientação dela. E aí ele vai para a PUC, fez doutorado. Aí quando ele terminou o doutorado, ela falou assim: deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Eu não sei o que você tem, mas tem algo em você que me faz gostar de você. Eu vou te ajudar no pós-doc. Vou te ajudar no pós-doc. Aí ele está lá estudando, fazendo pós-doc. Deus vai colocar gente do seu lado. Eu sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15. Meu pai gostava da água que passarinho não bebe. Os irmãos aqui não sabem o que é isso aí não. Mas é a água que passarinho não bebe. Minha mãe, uma mulher do lar. A gente foi criado nas condições mais paupérrimas, mais pobres que existem. Eu não pude estudar. Me casei tendo a 3ª série do ensino fundamental. Vim para a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Barueri. Cheguei em Barueri com a 3ª série. Lá, a minha esposa e juntamente com um pastor me motivaram a voltar para um cursinho que era dado lá dentro da igreja, pelo pastor Mário Lúcio Breder, dentro da igreja, preparando os alunos para o SISU. Fiz a provinha do SISU. Quando eu fui fazer a prova, alguém falou assim: você vai eliminar todo o ensino fundamental, Henrique? Eu falei: bom, Deus disse que eu vou. Vamos ver. Fiz a prova, numa prova só, eliminei todo o ensino fundamental. Aí, o professor Mário falou: não, tem a prova do ensino médio, vamos fazer lá. E como que ele dá aula? Ele abre as provas anteriores e vai explicando as matérias. E eu fui lá. No ano seguinte, eliminei todo o ensino médio. Aí eu já dava aula no seminário, sempre fui autodidata, dei aula de teologia há muitos anos. Aí eu dava aula no seminário. Um dia o pastor Heber Ribeiro de Souza, um amigão meu, chega em mim e fala assim, ele era o diretor do seminário.
Ele tirou um prospecto, ele falou, vou te dar um presente. E nós pregadores, o pregador é meio abilolado, viu? Meio maluquinho. O pregador acha que as pessoas vão abençoar com sapato, com tênis, a gente acha que a vida resume nisso. Aí ele falou, vou te abençoar. Eu falei, maravilha, depois eu converso com o senhor. Aí dei aula. Quando foi no final da aula, ele pegou um prospecto da Unip e colocou assim, escolhe o curso aqui. Aí eu falei, o senhor vai pagar o curso integral? Ele falou, vou pagar o curso integral. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu, tá bem de saúde, tá? Aí ele falou, tô, rapaz, escolhe o curso. Eu falei, então eu vou pegar um curso longo e caro, direito. Ele falou, pode escolher, 60 meses, pagou integralmente. De repente ele pegou, aí veio aquela história, mas você não vai passar na OAB, a OAB é muito difícil. Aí eu falei, bom, Deus está comigo. Deus falou para mim que eu vou chegar lá. Eu me formei em julho de 2014, quando foi em outubro de 2014, eu estava com a minha certidão da OAB. Fiz a minha primeira pós, a minha segunda pós, a terceira pós, a quarta pós. Fui pregar num dos nossos setores um dia, desejoso para fazer um mestrado. E eu não falei nada com ninguém. Quando eu terminei de pregar, o pastor setorial, amigão nosso, pegou e disse assim, Henrique, deixa eu falar para você, o que eu posso fazer por você? Aí eu falei, me dá uma oferta. Eu não vim pregar aí? Me abençoa aí. Me dá oferta, está tudo bem. Aí ele falou assim, não, rapaz, estou falando de coisas maiores, rapaz. Aí eu falei, ora por mim, porque eu estou querendo um mestrado, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí um dia ele me liga e diz, Henrique, foi uma pessoa lá no meu escritório, e essa pessoa é coordenadora de uma universidade, e ela disse que lá, que é a Uninove, você pode fazer um projeto, e se você passar com o projeto, você conseguirá cursar o mestrado, tudo pago pela universidade. Falei, então vou colocar. Coloquei o projeto, quando foi um dia, era sexta-feira à tarde, meu telefone toca, era a universidade. Você foi aprovado para fazer o mestrado. Fiz o mestrado, dia 17 de dezembro, eu defendi o mestrado, fui aprovado com louvor. Pastor Ledinho, eu posso orar com a igreja? Fica de pé, por favor. Você pode pegar na mão desse bonito irmão que está aí do seu lado? Você pode olhar no olho dele? Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra. Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se esse irmão aí não olhar para você, você vai ter que emprestar algum para ele até depois da Páscoa. Fala para esse irmão aí, Deus vai colocar gente boa do seu lado. Fala para ele, Deus vai inclinar corações para você. Deus vai inclinar corações para você. O coração do homem está na mão de Deus, viu? Se ele quiser inclinar, ele inclina. O coração do homem está na mão de Deus, viu? Ele inclina para onde ele quiser. Ele está me dando autoridade para dizer, eu vou inclinar o coração de pessoas para a minha igreja, para o meu povo. Deus vai colocar gente no teu caminho. Gente boa para te abençoar. Gente boa para fazer assim, para você colocar o pé, para você ser projetado. Deus vai colocar gente boa no teu caminho. Deus vai colocar gente boa. Segundo lugar, e eu termino, como é que Deus consola Paulo? Como é que ele anima Paulo? Segundo lugar, ele vai trazer para perto de Paulo, de volta, o Timóteo e o Silas. Porque quando Paulo está terminando a atividade dele frustrante em Atenas, o Timóteo e o Silas estão com ele. Aí Paulo vai para Corinto, Timóteo e Silas vão para Damasco, para a região de Filipos. E depois de um tempo, Timóteo e Silvano chegam lá em Corinto. E eles chegam ali em Corinto no capítulo 18 aqui. E quando eles chegam lá, faz assim, diga assim, Timóteo e Silas trouxeram dinheiro da Macedônia. Diga, o dinheiro sempre anima. Você deu risada, você gostou? Um pix não é bom, varão? A hora que canta um pix na conta é dele. Fala pro seu irmão, Deus vai fazer cantar um pix na sua conta. Da onde virá? Eu não sei.
Eu estou aqui para liberar a palavra, e a palavra é responsável por ela mesma. A palavra é responsável por ela mesma. A palavra é responsável por ela mesma. Bracandoremai, choramacandoremai, churabai. Bracandaramai. Eu tenho meu filho, minha filha, Mônica Caroline. Minha mulher vai ficar grávida. Ficou grávida, Mônica, minha esposa, ficou grávida. Aí fizemos 4 ultrassons, menina. Escolhemos o nome, Sofia Daniela. Eu pregava nas igrejas, os irmãos me abençoavam, montamos um enxoval. Fui no dia da maternidade, no dia de nascer na maternidade com a minha esposa. Cheguei lá na maternidade em Osasco. Minha esposa entrou 8h25 mais ou menos. Quando deu 11h15, o obstetra sai, uma criança envolta em panos. Eu fiquei assustado. Aí o obstetra falou: pai, dá uma olhada nessa criança aqui. E tirou o pano. E eu fiquei pensando que a criança tinha nascido com algum tipo de especificidade, portadora de alguma deficiência. Eu fiquei procurando ali. Aí ele demorou e ele precisava voltar para terminar o trabalho. Aí ele falou: pai, dá uma olhada no meio das pernas da criança logo. Quando eu olhei, era homem. 4 ultrassons, menina, agora vem um homem. Aí ele disse assim: pai, prepara a roupinha para a criança. Só estou trazendo aqui para dizer que nós não trocamos seu filho não, viu? Nós apresentamos ele para sua esposa com um cordão umbilical ainda conectado. É seu filho mesmo. Falei: amém. Saí dali, fui para sentei e fiquei absorvendo aquela situação. Peguei minha carteira, não tinha um centavo. Não tinha um centavo no banco. Aí de repente eu abri a bolsa e só tinha coisa rosa e bordado, Sofia Daniele. Falei: como é que eu vou colocar na criança o nome de Sofia Daniele? Não vai dar certo. É um menino. Me veio aquela angústia no coração e eu fiz uma oração. E eu falei: Senhor, eu não tenho dinheiro, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Os irmãos me abençoaram, Senhor. Por isso que eu estou com essa mala aqui, com essa roupa aqui. E o Senhor me surpreende desse jeito. Eu não tenho dinheiro, Senhor. E Deus falou no meu coração: desce a Antoniagu. Antoniagu, quem conhece Osasco, tem Antoniagu lá. Desce a Antoniagu. Lá tem um banco. Passa esse cartão lá no banco. Eu falei: Senhor, mas não tem nada. Quando eu passei, tinham R$1.600. Saquei os R$1.600. Fui na loja no calçadão, comprei umas coisas branquinhas, amarelinhas, tal. Levei lá. Cheguei lá, coloquei a roupa na criança. Depois que encontrei com a minha esposa, contei para ela. Ela falou: bom, é milagre de Deus, vamos deixar. 6 meses depois, apareceu uma pessoa na minha casa, amiga da minha esposa lá, que mora fora do país. E ela disse assim: ô Mônica, eu vi nas redes sociais, porque era a época do Orkut ainda. Vocês não sabem nem o que é Orkut aqui é tudo do Facebook e do Instagram. Na época do Orkut, eu vi no Orkut, Mônica, que você estava grávida, que o seu bebê ia nascer. E eu resolvi mandar um presente para você. Eu não sei se chegou em boa hora. Fala para esse irmão aí, vai cantar um pix. Fala para ele. Eu não posso, pastor Leitinho, às vezes a gente como pregador se empolga, né? E inventa história. Mas eu não posso negar aquilo que aconteceu comigo. Eu não posso negar o que aconteceu comigo. E eu digo para você: Deus vai fazer por você. Deus vai mandar recursos. Deus vai mandar recursos. Deus vai mandar recursos. Pai, nós pregamos a Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor. O Senhor levanta o caído. O Senhor anima, Senhor, o Seu povo. O Senhor traz alegria ao triste. O Senhor traz cura aos doentes. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor, ó Deus, traz paz ao aflito, Senhor. O Senhor consola o choroso. Ora, candoreba, churabai. Ergue o Teu povo esta noite. Ergue o Teu povo esta noite. Dá a mão para o Teu povo, Senhor, e coloca Teu povo de pé. Coloca o Teu povo de pé, Senhor. Anima, Senhor, o Teu povo. Anima o Teu povo. Que esse ano de 2026 seja um ano abençoadíssimo. Em nome do Senhor Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.